As transformações químicas estão presentes em praticamente todos os processos naturais e tecnológicos. Elas ocorrem quando substâncias iniciais se transformam em novas substâncias com propriedades diferentes. Durante essas transformações, há reorganização dos átomos e alterações nas ligações químicas. Além da formação de novos materiais, as transformações químicas envolvem trocas de energia, que podem ocorrer sob diversas formas, como calor, eletricidade, luz ou radiação. O estudo dessas relações entre matéria e energia é fundamental para compreender fenômenos naturais, processos industriais e o funcionamento de inúmeros equipamentos utilizados no cotidiano. As transformações químicas e a energia estão intimamente ligadas porque toda reação química envolve absorção ou liberação de energia. Quando as ligações existentes entre os átomos são rompidas, é necessária a absorção de energia. Quando novas ligações são formadas, ocorre liberação de energia. O balanço entre esses dois processos determina se a reação libera ou absorve energia do ambiente. Essa interação energética é responsável por fenômenos como a combustão de combustíveis, a digestão dos alimentos, a fotossíntese e o funcionamento das baterias. Uma das formas mais comuns de energia associadas às reações químicas é a energia calorífica. Em muitas reações, o calor é transferido entre o sistema químico e o ambiente. Algumas reações liberam calor e aquecem o meio ao redor. Outras absorvem calor do ambiente, provocando resfriamento. O estudo dessas trocas energéticas constitui uma importante área da química conhecida como termoquímica. O calor de reação corresponde à quantidade de energia térmica liberada ou absorvida durante uma transformação química. Essa grandeza permite avaliar o comportamento energético das reações e possui ampla aplicação em processos industriais, laboratoriais e ambientais. O conhecimento do calor de reação é essencial para o planejamento de processos produtivos, para o desenvolvimento de combustíveis mais eficientes e para a compreensão de fenômenos naturais. O conceito de entalpia é utilizado para representar o conteúdo energético de um sistema químico. A variação de entalpia permite determinar a quantidade de energia envolvida em uma reação realizada sob determinadas condições. Quando ocorre diminuição da entalpia do sistema, a reação libera energia para o ambiente. Quando a entalpia aumenta, a reação absorve energia do meio externo. O estudo das variações de entalpia possibilita comparar diferentes reações e avaliar sua viabilidade energética. As equações termoquímicas são representações das reações químicas que incluem informações sobre as variações de energia associadas ao processo. Elas fornecem dados importantes sobre a quantidade de energia liberada ou absorvida, permitindo uma análise mais completa das transformações químicas. Essas equações são amplamente utilizadas em pesquisas científicas, na engenharia química e em diversos setores industriais. A lei de Ace estabelece que a variação total de energia de uma reação depende apenas dos estados inicial e final do sistema, não importando o caminho percorrido pela transformação. Isso significa que uma reação pode ocorrer em uma única etapa ou em várias etapas intermediárias, mas a variação energética total permanecerá a mesma. Essa lei é extremamente útil para determinar valores energéticos de reações difíceis de medir diretamente, permitindo a realização de cálculos indiretos com grande precisão. As transformações químicas também podem envolver energia elétrica. Em muitos processos, reações químicas produzem corrente elétrica ou utilizam energia elétrica para provocar transformações químicas. Essa relação entre química e eletricidade é estudada pela eletroquímica, área que possui enorme importância tecnológica e industrial. As reações de oxidação e redução constituem a base da eletroquímica. A oxidação corresponde ao processo em que uma espécie química perde elétrons, enquanto a redução envolve o ganho de elétrons. Esses processos sempre ocorrem simultaneamente, pois os elétrons perdidos por uma espécie são recebidos por outra. Por esse motivo, essas transformações são frequentemente chamadas de reações de oxirredução. Os potenciais padrão de redução são grandezas utilizadas para avaliar a tendência que determinadas espécies químicas possuem de receber elétrons. Quanto maior essa tendência, maior será sua facilidade de sofrer redução. Esses valores permitem prever o sentido espontâneo de muitas reações químicas e são fundamentais para o desenvolvimento de dispositivos eletroquímicos.
As pilhas são dispositivos capazes de transformar energia química em energia elétrica por meio de reações espontâneas de oxidação e redução. Elas são amplamente utilizadas em aparelhos eletrônicos, controles remotos, relógios, brinquedos e inúmeros equipamentos portáteis. No interior de uma pilha, ocorre transferência ordenada de elétrons entre diferentes materiais, gerando corrente elétrica capaz de alimentar circuitos externos. O funcionamento das pilhas modernas representa uma das aplicações mais importantes da eletroquímica. A busca por dispositivos mais eficientes, duráveis e sustentáveis impulsiona constantemente pesquisas em materiais e tecnologias de armazenamento de energia. Baterias recarregáveis utilizadas em celulares, computadores e veículos elétricos são exemplos da importância desse campo científico. A eletrólise é um processo no qual a energia elétrica é utilizada para promover transformações químicas que não ocorreriam espontaneamente. Nesse caso, uma fonte externa de eletricidade força a ocorrência de reações químicas específicas. A eletrólise possui inúmeras aplicações industriais, incluindo a produção de metais, a obtenção de substâncias químicas importantes e o revestimento de superfícies metálicas. Processos de galvanização, purificação de metais e fabricação de diversos produtos químicos dependem da eletrólise. Essa técnica desempenha papel fundamental em setores industriais estratégicos e contribui significativamente para a economia moderna. As leis de Faraday descrevem as relações quantitativas entre a quantidade de eletricidade utilizada em um processo eletrolítico e a quantidade de substância transformada. Esses princípios permitem prever com precisão a massa de material produzida ou consumida durante a eletrólise, sendo fundamentais para o planejamento e controle de processos industriais. Além das transformações químicas convencionais, existem transformações nucleares, que envolvem alterações nos núcleos dos átomos. Essas transformações diferem das reações químicas porque modificam a própria estrutura nuclear dos elementos, podendo originar novos elementos químicos e liberar enormes quantidades de energia. A radioatividade é um fenômeno associado à instabilidade de determinados núcleos atômicos. Alguns núcleos possuem excesso de energia ou uma configuração instável, tornando-se capazes de emitir partículas e radiações espontaneamente. Esse processo ocorre naturalmente em diversos elementos presentes na natureza e também pode ser produzido artificialmente em laboratórios e reatores nucleares. Os conceitos fundamentais da radioatividade incluem a emissão espontânea de radiações, a transformação de núcleos instáveis em núcleos mais estáveis e a liberação de energia durante esses processos. As radiações emitidas apresentam diferentes características e capacidades de penetração, sendo utilizadas em aplicações médicas, industriais, agrícolas e científicas. As reações de fissão nuclear ocorrem quando um núcleo atômico pesado se divide em núcleos menores, liberando grande quantidade de energia. Esse processo é utilizado em usinas nucleares para a produção de eletricidade e também esteve presente no desenvolvimento de armamentos nucleares. A energia liberada durante a fissão é muito superior à energia produzida em reações químicas convencionais. A fusão nuclear ocorre quando núcleos leves se unem para formar núcleos mais pesados. Esse processo também libera enormes quantidades de energia e é responsável pela produção de energia nas estrelas, incluindo o Sol. A fusão nuclear é considerada uma das possíveis fontes energéticas do futuro devido ao seu elevado potencial energético e à menor produção de resíduos radioativos em comparação com a fissão. A desintegração radioativa corresponde ao processo pelo qual núcleos instáveis se transformam espontaneamente em núcleos mais estáveis. Esse fenômeno ocorre segundo taxas características de cada material radioativo e permite determinar a idade de fósseis, rochas e objetos arqueológicos por meio de técnicas de datação. Os radioisótopos são variantes de elementos químicos que possuem núcleos instáveis e apresentam radioatividade. Eles possuem aplicações extremamente importantes em diversas áreas. Na medicina, são utilizados em diagnósticos por imagem e tratamentos contra certos tipos de câncer. Na agricultura, auxiliam no estudo do desenvolvimento das plantas e no controle de pragas. Na indústria, são empregados em inspeções, medições e controle de qualidade. O estudo das transformações químicas e nucleares revela a profunda relação entre matéria e energia.
Desde as reações que ocorrem diariamente nos organismos vivos até os processos que alimentam estrelas e usinas nucleares, a compreensão desses fenômenos permite o avanço da ciência, o desenvolvimento tecnológico e a melhoria das condições de vida da sociedade. A química moderna, ao investigar essas transformações, contribui para a produção de energia, para a preservação ambiental, para os avanços da medicina e para inúmeras aplicações que moldam o mundo contemporâneo.